Tá dizendo, vocês estão dizendo, né? Eu não sei. Não sei, pô. O vídeo e o áudio também para não gerar confusão, tá certo? Mas qualquer tipo de dúvida, de participação que vocês queiram ter, pode fazer por meio do chat aqui do bate-papo. Eu gostaria que todo mundo me desse um joinha por aqui, pelo chat, só para confirmar que está todo mundo me escutando bem. Pode ser? Vocês conseguem fazer isso? Só dá um joinha aí. Ó, a Beatriz deu um joinha. A Lana também, não, beleza. Então tá todo mundo me ouvindo aí, né? Cadê os joinhas, povo? Dá joinha pro tio Vitor, dá? Aí, beleza. Não, tranquilo. Hoje nós vamos começar um novo assunto. Na nossa última aula, nós finalizamos a Revolução Francesa e a gente vai começar a falar sobre a Era Napoleônica. Eu separei aqui para vocês uns slides. Infelizmente não vai dar para a gente utilizar o quadro. Eu até comprei um quadro branco aqui na minha parede, no escritório. Só que o problema é que eu usando o quadro, eu fico muito longe do notebook e aí o áudio não fica bom, não fica compreensível. Dessa forma aqui, fica mais fácil vocês me escutarem e, obviamente, acompanharem a explicação. Tá certo? A nossa aula tem duração de 30 minutos e aí eu vou deixar os últimos 10 minutos só para tirar dúvidas, algum questionamento, responder as perguntas. Beleza? Vou compartilhar aqui a tela com vocês dos meus slides. Tá todo mundo vendo aí? O slide bonitinho? Dá um joinha aí, por favor. Eu tô dando uma enrolada porque tem gente entrando ainda na sala, viu, gente? Então, beleza. Sandra mandou um joinha lá da Bahia. Todo mundo dá um joinha aí que tá vendo os slides? Então, beleza, então. Vamos começar? A Era Napoleônica, ela vai se estender por 16 anos. Ela vai de 1799, o ano em que se encerra a Revolução Francesa, até o ano de 1815, que é o ano da queda de Napoleão Bonaparte. Vale a pena lembrar que Napoleão ele chega ao poder por meio de um golpe, o chamado 18 de Brumário. Lembrando que esse nome, Brumário, era o nome de um mês do novo calendário aprovado na França durante a Revolução. Corresponderia mais ou menos ali ao dia 9 de novembro. E uma coisa que nós comentamos em sala de aula foi que Bonaparte chegou ao poder na França por meio de um tripé político. Como assim? Uma base tripla de apoio. Vocês lembram disso? O exército, obviamente, vai apoiá-lo. Napoleão era um militar brilhante, um gênio na estratégia militar, e ele comandou várias vitórias do exército francês contra as potências absolutistas que tentavam invadir a França e acabar com a Revolução. A burguesia, especificamente a alta burguesia, os girondinos, o pessoal da direita, vai apoiar Napoleão porque era preciso colocar alguém com um comando forte no poder na França para concluir a Revolução, consolidar a Revolução, acabar com as agitações da esquerda e, obviamente, consolidar as conquistas burguesas. E o povo? Napoleão vai ter apoio popular, principalmente por meio de uma reforma agrária que ele vai fazer no país. A gente vai comentar agora sobre isso. Então, não esqueça, Napoleão Bonaparte chega ao poder através de um apoio triplo, que nós chamamos de tripé político. O exército, alta burguesia, girondinos e o povo. Beleza? E ele chega ao poder através de um golpe, o golpe do 18 de Brumário, se estendendo no comando da França até 1815. Vale a pena lembrar por que esse período recebe o nome de Era, com E maiúsculo.
porque é um período extenso e de grande relevância histórica, ok? Essa era napoleônica é dividida em 3 grandes fases. Hoje veremos a primeira delas, conhecido como consulado. Vai durar 5 anos. Está aqui a data, que você não precisa decorar. Vai de 1799 até 1804. Por que esse nome? Consulado. Porque quando Napoleão chegou ao poder, ele passou a governar como primeiro cônsul da França. Eram 3 ao todo. Eu vou mencionar aqui o nome dos outros 2, mas não precisa decorar, não é importante. Havia um outro cônsul chamado Roger Dux e havia um terceiro cônsul chamado o Abade de Sieyes. Mas o poder estava, de fato, concentrado nas mãos do primeiro cônsul, que era Napoleão Bonaparte, uma espécie de presidente da República Francesa, correto? Assim que ele chega ao poder, Napoleão ele vai ter uma preocupação muito grande com a área econômica. Ele vai criar um banco, o Banco da França, no ano de 1800, inclusive um banco estatal, controlado pelo Estado, e uma nova moeda, o franco. O franco vai ser a moeda da França até o começo do século XXI, quando a França vai adotar o euro. Isso tudo para reorganizar as finanças do país. Outra coisa que ele vai fazer, que vai agradar bastante a alta burguesia, vai ser o estímulo à industrialização. Exatamente. A França começa, de fato, a se transformar em uma potência industrial a partir do momento que a Revolução Francesa termina, se consolida e Napoleão chega ao poder. Aqui vale a pena abrir um parêntese. Vocês lembram que a gente comentou em sala de aula que a Inglaterra, mesmo não sendo mais absolutista, 100 anos antes da Revolução Francesa, lembram? A Inglaterra passou por uma revolução em 1689, a Revolução Gloriosa, que transformou aquele país em uma monarquia parlamentar constitucional. Ou seja, a Inglaterra não era mais uma potência absolutista, era uma monarquia parlamentar, e mesmo assim os ingleses tentaram invadir a França para acabar com a Revolução. Qual o sentido disso? A Inglaterra tinha medo justamente disso aqui, ó, de que a Revolução Francesa transformasse esse país, a França, também em uma potência industrial e uma potencial concorrente no mercado mundial. A Inglaterra cantou a pedra, né? Sem ter bola de cristal, ela adivinhou o que ia rolar. Outra coisa que Napoleão vai fazer, também na área econômica, ele vai estimular a construção de várias obras públicas, pontes, estradas, tudo isso para dar mais estrutura para o país, para gerar empregos e, obviamente, movimentar a economia. Essas atitudes vão dar à França o que esse país não tinha antes da Revolução, um equilíbrio orçamentário. Acho que todo mundo sabe o que é isso, né? Aquela balança entre o que o governo arrecada e o que ele gasta. Vocês devem se recordar que antes da Revolução Francesa, na chamada França pré-revolucionária, o que existia nesse país não era um equilíbrio no orçamento, era um déficit orçamentário, um saldo negativo, ou seja, a França gastava muito mais do que arrecadava. Napoleão vai conseguir organizar isso. Até agora, gente, tudo que eu falei, todos esses tópicos aqui, ó, criação do Banco da França, de uma nova moeda, o franco, o estímulo à industrialização, a construção de obras públicas, o equilíbrio no orçamento, foram medidas para reorganizar, reestruturar a economia do país, equilibrar as finanças. Tudo isso agradou principalmente a alta burguesia, os girondinos, que era aqui, ó, o ponto central do seu tripé político. Mas Napoleão, ele também vai buscar apoio popular para completar o seu tripé político. E esse apoio popular foi obtido, sobretudo, através dessa atitude aqui, ó, a realização de uma reforma agrária na França. Como assim? Napoleão vai pegar terras da igreja e também de nobres emigrados, nobres que tinham fugido do país no início da Revolução, e vai distribuir para camponeses pobres. Com essa atitude, óbvio, ele vai conseguir, vai conquistar apoio popular. Bonaparte, além de ser um gênio da estratégia militar, ele também era um gênio da arte da política. E ele sabia que sem apoio do povo, ele não ficaria muito tempo no poder. Por isso que ele tomou essa atitude. Sei que é meio estranho, né? Pensar nisso.
um governante de direita, como Napoleão era. Ele era um forte aliado dos girondinos. Ele fez uma reforma agrária na França. É meio estranho mesmo pensar nisso, mas aconteceu de fato. E essa reforma agrária foi feita, repito, para que Napoleão conquistasse apoio popular, o que ele vai obter. Bonaparte, ele tinha o sonho de transformar a França numa potência mundial, não só uma potência na Europa. E não existe país que se torna potência sem investimento nessa área aqui, né? Na educação. Napoleão vai investir nesse setor com a criação de colégios internos chamados de liceus. Essa palavra aqui eu já vi em livros, tanto escrita com I como com Y. Vou ficar com I mesmo. Os liceus eram colégios internos e o principal objetivo dele era formar mão de obra qualificada nos mais diversos setores para a França. Repito, não se faz uma potência sem investimento em educação. Napoleão sabia disso. Beleza? Até agora, galera, todo mundo está conseguindo acompanhar direitinho? Estou falando? Me dá mais um joinha aí, fazendo um favor. Todo mundo dando um joinha. O tio Vitor. Ó, que tanto de joinha, que legal. Estão conseguindo me escutar e me compreender? Estou conseguindo ser didático mesmo à distância? Não, tranquilo então. Vou continuar o compartilhamento aqui dos slides, tá? Qualquer coisa, gente, por favor, me mande aqui no bate-papo, no chat. Ó, não estou conseguindo escutar. Ou então, não estou conseguindo entender a sua explicação. Pode mandar aqui no chat. E as perguntas sobre o conteúdo vou deixar para responder no final, como eu mencionei, tá? Nos últimos minutos da aula. Beleza? Bom, continuando nosso compartilhamento aqui dos slides. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Napoleão, ele vai aprovar ao longo dessa primeira fase do seu governo, chamado consulado, várias constituições novas. Serão 3 ao todo. Ele vai, ao longo dessas constituições, concentrar cada vez mais poderes em suas mãos. Vou só citar aqui, não precisa decorar isso não. Teve uma constituição em 1800 que criou o consulado oficialmente. Outra constituição, 2 anos depois, em 1802, essa Constituição ela vai concentrar todas as decisões do país nas mãos do primeiro cônsul, que era o próprio Napoleão. E a terceira Constituição, já em 1804, vai tornar o cargo de Napoleão vitalício, ou seja, ele iria governar a França até sua morte. Agora, o que é importante mesmo nessa primeira fase, do ponto de vista jurídico, legal, é isso aqui, ó, o chamado Código Civil Napoleônico. Ele vai aprovar no ano de 1804. Perceba que as suas resoluções, as suas diretrizes, elas vão ser muito inspiradas por um outro documento que foi aprovado logo no início da Revolução Francesa. Inclusive, foi o primeiro documento da Revolução Francesa. Vamos fazer uma interação aqui. Quem consegue me falar por meio do chat, é óbvio, em que documento Napoleão Bonaparte se inspirou, se baseou para poder aprovar esse Código Civil? Leiam aqui as suas características, eu vou comentar agorinha. Napoleão ele não vai inventar isso aqui, não. Ele vai se basear em um outro documento. Quase que um Ctrl+C, Ctrl+V. Que documento que foi? Vamos ver quem acerta essa. Ó, Gabi acertou. Parabéns, Gabi. Muito parabéns. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Gostei de ver, hein? Galerinha, Napoleão, então, ele vai consolidar os princípios da Revolução Francesa por meio desse Código Civil. Está escrito aqui, ó, a igualdade jurídica, ou seja, a igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Isso já estava lá na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E Napoleão vai incorporar o seu Código Civil. Beleza? A defesa da propriedade privada, que obviamente é um princípio burguês, um princípio da burguesia, ele também vai incorporar o seu Código Civil, também estava lá
a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ele vai estabelecer um Estado laico, um Estado que não vai estar vinculado à Igreja Católica, um Estado sem uma religião e sem uma igreja oficial. Acho que todo mundo sabe o que é isso. Agora aqui eu abro um parênteses, tá? Napoleão, apesar de estabelecer um Estado laico e apesar de distribuir terras da Igreja Católica para camponeses, ele vai reatar relações diplomáticas com a Igreja, que haviam sido rompidas durante a Revolução Francesa. E olha esse princípio. Esse aqui não estava na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Napoleão acrescentou isso aqui. A proibição de greves e associações de trabalhadores, como, por exemplo, sindicatos. Galera, por que vocês acham que ele fez isso aqui? Consegue me responder pelo chat? Por que será que Napoleão, ele, de fato, proibiu as greves e as associações de trabalhadores? Tem gente mandando uma carinha aqui. Ah, foi a Gabi, que eu parabenizei ela. Pode ser uma resposta curta, uma resposta objetiva. Vou dar uma dica. Para agradar qual grupo? A imagem então está travando um pouco, mas o áudio está travando para vocês? Para evitar possíveis revoltas. Mas revolta de quem? De qual grupo social? Isso, muito bem, Israel. Burguesia, agradar a alta burguesia. Obrigado pela interação. Galera, eu queria que vocês mandassem outro joinha para mim, por favor. Se está todo mundo conseguindo escutar o áudio direitinho sem travar. O áudio tá de boa? Manda um joinha, por favor. É porque eu estou vendo a minha imagem travando um pouco, mas o áudio está tranquilo, né? Beleza, então vamos continuar. Galerinha, uma observação aqui. Isso também estava presente na Constituição que foi aprovada pelos girondinos. Essa resolução está na observação aqui. O Código Civil Napoleônico ele vai decretar o retorno da escravidão nas colônias francesas. Lembrando, quando os girondinos fizeram isso, no finalzinho da Revolução Francesa, isso desencadeou uma revolta de escravos em uma colônia francesa aqui na América, especificamente na América Central. Quando Napoleão reforça isso, coloca em prática mesmo o retorno da escravidão nas colônias, mais do que uma revolta, nessa colônia francesa vai haver a declaração de independência, nesse mesmo ano aqui, ó, em 1804. Outra pergunta, então, que eu lanço para vocês. Que colônia foi essa? Que colônia foi essa da França que declarou a sua independência em 1804, aqui na América, por conta desse retorno da escravidão? Vamos lá, interação. Cadê a resposta, meu povo? Que colônia francesa vai declarar a independência em 1804, aqui na América? Vou dar uma dica, não vai ser a Guiana Francesa, viu? Ó, o Lucas acertou, Haiti. Muito bem. Vocês estão com vergonha mandando resposta só para mim? Pode mandar resposta para o grupo. Ó. O Lucas mandou reservadamente, pode mandar a resposta para todos. Tem a opção lá, tá? Mandar para todos. Aí, todo mundo vê que você acertou, viu, Lucas? O Haiti. O Haiti ele vai declarar a sua independência em relação à França, justamente por conta desse princípio aqui, ó, do retorno da escravidão. Lembrando que no Haiti havia muita escravidão africana, negra, naquela ilha. Vai ser a única independência das Américas que vai ser comandada pelos próprios escravos e ex-escravos de origem africana. Inclusive, vão instalar uma república naquele pequeno país da América Central. Bom, gente, estamos indo para o finalzinho da nossa aula. Chegamos no ponto mais importante. Nesse mesmo ano, 1804, Napoleão Bonaparte ele vai realizar um plebiscito na França. Todo mundo sabe o que é um plebiscito, né? Uma consulta popular.
Ele vai perguntar para o povo francês, nas urnas inclusive, se o povo queria vê-lo como imperador da França. E adivinha qual foi a resposta da população? Mais de 80% votou. Na sua opinião, sim ou não? Quem pensou sim, acertou. Mais de 80% da população respondeu sim, queria ver Napoleão como imperador. Agora, uma pergunta importante. A Revolução Francesa, ela não foi feita para derrubar um rei, tirar Luís XVI do poder, acabar com o absolutismo? Não foi. Foram 10 anos de revolução, de 1789 até 1799. Tanto trabalho, foram acho que 3 aulas para explicar isso para vocês. 3 fases da revolução, tanta gente morrendo, tudo isso para derrubar um rei. E aí, depois de tudo isso, a mesma população que derrubou o rei apoia um imperador. Qual o sentido disso? Eu mesmo respondo. Esse rei absolutista, Luís XVI, governava a França a favor de quais grupos? Clero e nobreza, primeiro e segundo estados. Esse novo imperador aqui, Napoleão Bonaparte, vai governar a França a favor, sobretudo, dos interesses burgueses, mas também vai agradar o povo, como nós vimos já. Vai agradar, portanto, o terceiro estado. Por isso que esse terceiro estado, que derrubou um rei, apoiou um imperador a chegar ao poder, que foi Napoleão Bonaparte. A sua coroação foi marcada para dezembro de 1804. E Napoleão vai fazer um gesto revolucionário. Sua coroação será feita na Catedral de Notre-Dame, em Paris, aquela mesma que pegou fogo. Era comum, até aquele momento histórico, que os reis ou imperadores, ao serem coroados, eles pedissem as bênçãos do Papa. Inclusive, muitos reis e imperadores viajavam até Roma, se ajoelhavam perante o Papa para receber a coroa do Supremo Comandante da Igreja Católica. Teve um imperador franco, lá na Idade Média, chamado Carlos Magno, que fez isso, lá no ano 800. Ou seja, mais de 1000 anos antes de Napoleão. Ele saiu de Paris, foi até Roma, se ajoelhou perante o Papa para receber das suas mãos a coroa de imperador. Quando o rei ou imperador fazia isso, era um gesto de submissão do Estado à Igreja. Só que Napoleão não vai fazer isso, não. Primeiro que ele não vai viajar até Roma. Ele vai convidar o Papa, que era o então Papa Pio VII, Pio com O, tá? P-I-O, Pio VII, para ir até Paris, participar da cerimônia de coroação. E o Papa foi, gente. O Papa foi. Tá? Naquela época não tinha um voo direto, tá? De Roma até Paris. Não existia avião, era de carroça mesmo. O Papa foi até Paris, até a Catedral de Notre-Dame, e ele esperava, o Papa Pio VII, que Napoleão se ajoelhasse perante ele para que o Papa colocasse a coroa sobre sua cabeça. Mas Napoleão não vai fazer isso, não. Para começo de conversa, vou até colocar aqui a imagem para vocês. Napoleão, ele vai chegar 3 horas atrasado na própria cerimônia de sua coroação. 3 horas, o cara. Ele deixou os seus convidados e o Papa esperando 3 horas. Acredito eu que tenha sido de propósito, inclusive. Eu não espero ninguém nem 3 minutos. Muito mais 3 horas. E ele deixou logo o Papa. Chegou como se nada tivesse acontecido. E ele, ao invés de esperar que o Papa o coroasse, o que ele fez? Pegou uma coroa, colocou sobre a cabeça da sua esposa, essa que está aqui ajoelhada, Josefina, vai coroá-la como imperatriz. Depois ele vai pegar outra coroa e colocar sobre a sua própria cabeça, na frente do Papa. Olha o Papa aqui, ó, sentadinho aqui, de branco, olhando. Napoleão é isso mesmo. Ele vai se autocoroar imperador da França em 1804. Esse gesto é muito simbólico. Por quê? Porque Napoleão queria demonstrar, primeiro, que o seu Estado, o Estado francês, não estava submetido à Igreja Católica. Que na França o Estado estava acima da Igreja. Além de ser um Estado laico, ele estava acima da Igreja. Segundo,
Napoleão, com esse gesto de se autocoroar, queria simbolizar que ele chegou a esse posto de imperador da França, não porque a igreja quis, porque a igreja apoiou, não. Ele chegou ali por meio dos seus próprios méritos. Por isso ele vai consolidar um ideal burguês com esse gesto. O ideal da meritocracia, o ideal do individualismo. Beleza, galera? Todo mundo conseguiu compreender esse ponto de análise? Me dá mais um joinha, por favor. Dá joinha pro tio Vitor. Ó, Sara mandou joinha, Luana, vai mandando joinha. Pode ser joinha aqui que aparece na câmera, pode ser no chat. Olha só, todo mundo entendeu. Que bacana. Fico feliz em saber que todo mundo está conseguindo entender. Tem gente que não está me dando joinha. Eu vou anotar o nome, vou tirar um ponto da média depois, tá? Beleza? Galerinha, estamos nos minutinhos finais da nossa aula. Eu vou fazer uma breve revisão de tudo que eu falei e vou abrir o espaço para as perguntas, ok? Lembrando que é uma dinâmica diferente da aula presencial, né? Além da aula ser mais curta, tem que ter esse tempo de resposta, enfim. Todos nós estamos nos acostumando a esse novo formato. Espero que em breve a gente esteja já de novo no contato humano. Deixa eu só compartilhar aqui de novo os slides. Então, só revisando rapidamente tudo que eu falei. Estamos em qual assunto? Era Napoleônica, período que vai do final da Revolução Francesa, 1799, até a queda de Napoleão em 1815. Esse período é dividido em 3 fases. Primeiro é chamado de consulado, vai durar 5 anos. Do início, Napoleão chegando ao poder por meio do golpe do Zolio Brumário, até a sua coroação como imperador. Esse período tem esse nome porque Napoleão governou como primeiro cônsul, uma espécie de presidente da França, mas se concentrava muitos poderes em suas mãos. Ele vai adotar várias atitudes para agradar a burguesia, sobretudo na área econômica. Criar o Banco da França, uma nova moeda, o franco, estimular muitas indústrias francesas, a França vai se tornar uma potência industrial, construir obras públicas e vai equilibrar o orçamento do país, as finanças. Para conseguir apoio do povo, apoio popular, ele vai fazer uma reforma agrária, distribuir terras da igreja e da nobreza emigrada para camponeses pobres, completando o seu tripé político: exército, burguesia e povo. E vai investir em educação, criando escolas internas chamadas liceus, que tinham como objetivo formar mão de obra qualificada para o país. Não esqueça, esse ponto aqui é muito importante na matéria. Napoleão, em 1804, aprova um Código Civil, como vocês me responderam, totalmente baseado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. Vai estabelecer a igualdade de todos perante a lei, igualdade jurídica, defender o direito à propriedade privada, um Estado laico e, para agradar a burguesia principalmente, proibir as greves e associações de trabalhadores. Napoleão decreta também um retorno à escravidão nas colônias francesas, que vai provocar a independência do Haiti no mesmo ano, em 1804. E aí, depois de um plebiscito, uma consulta ao povo da França, ele vai deixar de ser cônsul e se tornar imperador. E vai se autocoroar imperador da França, em 1804. Inclusive, com a presença do próprio Papa na época, Pio VII. Lembrando que essa coroação foi em Paris, não em Roma, lá na Catedral de Notre-Dame. Napoleão coloca a coroa sobre a sua própria cabeça, simbolizando que o Estado francês estava acima da Igreja Católica e que ele tinha chegado ali por meio dos seus próprios méritos. Beleza? Ninguém perguntou, então eu mesmo perguntar. Qual a diferença básica entre rei e imperador? Ó, surgiu uma pergunta ali, da Sandra, diretamente da Bahia. Como Napoleão conseguiu o apoio da Igreja Católica? Se além de tomar terras, teve também a questão da autocuração. Excelente pergunta da Sandra. Depois eu respondo a minha própria pergunta. Sandra e turma, Napoleão ele vai reatar relações diplomáticas com a Igreja, certo? Mas vai deixar bem claro que o seu Estado era laico. Para a Igreja Católica isso era importante porque a Igreja queria manter os seus fiéis ali na França.
Um governo que continuasse rompido com a Igreja Católica, com as relações diplomáticas rompidas, era perigoso para a Igreja, também no sentido de perder fiéis. Então, quando Napoleão se aproxima diplomaticamente da Igreja, a Igreja aceita, isso é importante. A Igreja Católica também percebeu que naquele momento Napoleão estava se transformando no estadista mais poderoso da Europa. E por uma questão política, era extremamente importante a Igreja não ficar contra o homem mais poderoso da Europa. Por isso que, mesmo sendo um Estado laico, mesmo Napoleão se autocoroando, fazendo essa desfeita com o Papa, né? Deve ter sido uma humilhação para o Papa Pio VII, a Igreja vai continuar com a sua relação diplomática com o governo de Bonaparte. Beleza? Excelente pergunta a sua. Professor, qual a relação da pintura de Delacroix, A Liberdade de Ano Povo, com a Revolução Francesa? Essa pintura, ela representa as revoluções liberais de 1830. Elas vão acontecer pós-era napoleônica, porque a gente vai estudar ainda mais para frente, tá? Foi a Cibele que perguntou. Depois da queda de Napoleão, vai haver um curto período de restauração do absolutismo na França, através do Congresso de Viena. Vai ser um período de 15 anos, de 1815, da queda de Napoleão Bonaparte, até 1830. E aí, em 1830, estoura uma nova onda de revoluções liberais pela Europa, que começa na França, de novo. Essa tela do Delacroix, onde tem uma mulher com os seios à mostra e com a bandeira da França, aquela bandeira tricolor, lembram? Azul, branco e vermelho. Essa mulher está à frente do povo, inclusive passando por vários cadáveres. Essa tela, ela faz uma referência às revoluções liberais de 1830, que vão acabar com essa restauração, essa curta restauração do absolutismo, que vai acontecer na França após a queda de Napoleão. Não é uma tela relacionada à Revolução Francesa. Você perguntou se existe algum tipo de relação. Só os ideais mesmo, né? Porque quando aquela mulher que está à frente da tela empunha a bandeira azul, branco e vermelho, ela está defendendo os ideais de liberté, igualité e fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Mas eu repito pela terceira vez. Essa tela que você mencionou, do Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo, ela faz uma referência especificamente às revoluções liberais de 1830, que vão acabar com a breve restauração do absolutismo que rolou na França após a queda de Napoleão. Ok? A gente vai estudar isso mais para frente. Mais algum questionamento? Posso responder a minha própria pergunta? Não está aparecendo mais nenhuma pergunta para mim, não. Sandra e Sibeli, me dê um joinha aí se vocês entenderam as respostas, por favor. Obrigado, Sandra, Sibeli, cadê o seu joinha? Obrigado. Eu perguntei a diferença entre rei e imperador. Gente, basicamente, o rei ele comanda um reino, um território delimitado e que não se expande. O imperador ele comanda um império, que é um território grande e que está em expansão. E eu acredito que todos vocês sabem que Napoleão Bonaparte, que além de ser um brilhante comandante militar, um gênio da estratégia militar, ele tinha em suas mãos o maior e melhor exército da Europa. Lembrando que a França era o país mais populoso do continente europeu. E o que ele vai fazer com esse exército? Ele vai iniciar um contra-ataque. A França, que foi tão ameaçada durante a Revolução Francesa de invasões, agora ela vai partir para o ataque. Napoleão ele vai ter como objetivo conquistar, dominar todo o continente europeu. E ele vai chegar bem perto desse objetivo, viu? Como ele vai partir para uma expansão territorial gigantesca, inclusive, vai invadir vários países, ele vai dar origem a um império. Por isso ele foi chamado de imperador, não de rei. Ok? Essa é a diferença básica. Mas em ambos casos, o poder está concentrado nas mãos de uma só pessoa. E lembrando, não pode esquecer disso, esse imperador, diferente daquele rei Luís XVI, esse imperador Napoleão Bonaparte vai governar o país a favor da burguesia, dos interesses burgueses. Vai agradar um pouquinho o povo ali também, mas vai ser, sobretudo, um governo burguês. Enquanto o antigo rei governava a favor do clero de nobreza, primeiro e segundo estados
respectivamente. Beleza, galera? Mais alguma dúvida? Temos mais 2 minutinhos aqui, de acordo com o meu relógio. O que tem o segundo estado, Sandra? A nobreza. Você está perguntando se Napoleão vai governar a favor do segundo estado, da nobreza? Olha, obviamente, os nobres, eles não gostaram, né, de Napoleão ter chegado ao poder, nem do seu governo. Mas eles tiveram que se submeter à autoridade de Napoleão. Por quê? Pensa, vamos voltar de novo naquela didática minha. O cara tinha um apoio do exército, tratado como um verdadeiro mito dentro do exército francês, da burguesia, da elite econômica do país, e apoio do povo, da massa, camponeses, artesãos, sansculotes. Ué, como é que a nobreza ia contra um governante que tinha o apoio desses 3 grupos? Não tinha como. Então a nobreza ela teve que se submeter, baixar a cabeça mesmo para Napoleão. Óbvio que ela não gostou, não aprovou essas medidas napoleônicas, mas ela teve que se submeter pela força política que Napoleão possuía dentro do seu país. Beleza? Conseguiu entender? Dá o joinha aí se sim. Se não, manda o joinha para baixo que eu explico de novo. Beleza, Sandra. Mais alguma pergunta, gente? Teve pessoas que colocaram fotinhas aqui, ó. Não pode aparecer vocês na câmera, né? Ó, pergunta da Sara. Pode-se dizer que foi estratégico ele se coroar imperador para tirar a imagem ruim da nomenclatura rei para ter mais ainda apoio dos franceses? Também, bem observado isso. Porque a nomenclatura rei estava muito associada ao absolutismo, a Luís XVI, aos seus antecessores, né? Enquanto imperador já soaria diferente. E isso seria, sobretudo, para ganhar ainda mais apoio da burguesia e do povo. Correta a sua observação. Na verdade, você pode até tirar a interrogação aí. Foi uma observação bem feita. Pergunta de Israel. De certa forma, Napoleão não favorecia a todos? Todos não, a maioria, né? A maioria. A maioria da população. Vou colocar em mais de 80%. Não é à toa que no plebiscito, onde ele perguntou para a população francesa se o povo queria vê-lo como imperador, mais de 80% votou sim. Ele agradou a burguesia, os militares, o povo. Mas, assim, como a Sândida perguntou lá em cima, a nobreza não estava muito satisfeita, não. Nem a igreja. Por mais que Napoleão tenha reatado relações diplomáticas com a Igreja Católica, Napoleão estabeleceu o Estado laico, doou terras à igreja para os camponeses. Então, não era todo mundo que estava satisfeito com o seu governo. Então, eu substituiria, Israel, a sua expressão todos pela expressão maioria. Qual foi a primeira medida econômica adotada? A primeira grande medida econômica dele foi criar um banco, o Banco da França, e uma nova moeda, como estava lá no slide, o franco, para reorganizar as finanças do país. Só aí, então, ele pôde investir na área industrial, construir obras públicas, etc. Então, a primeira grande medida econômica foi fundar um banco e criar uma nova moeda. Mais alguma pergunta? A nossa aula já vai finalizar, gente. Ó, tem gente entrando agora aí, ó. Chegou na segunda aula. Galerinha, eu vou me despedindo aqui então, antes que encerre a reunião. Obrigado pela atenção e participação de todos vocês, viu? Um prazer tê-los aqui. Espero todos na próxima aula. E espero também que essa pandemia passe o mais breve possível para a gente voltar, né, para as nossas aulas presenciais. Espero que tenham gostado e, mais importante, espero que tenham compreendido tudo, ok? Essa aula gravada e também os slides estarão disponíveis para vocês. A coordenação vai disponibilizar, tá? Não precisa ficar desesperado em ficar copiando nada aí não.
Tá bom? Dá tchauzinho pro tio Vitor, dá? Só o Israel deu tchau pra mim, ó. Ó, a Sara mandou tchau também. Ó, um monte de tchauzinho pra mim. Beleza. Mais uma vez, obrigado, viu, gente? Vou encerrar aqui a nossa reunião e até o nosso próximo encontro. Beijo para vocês. Obrigado, Cecília.